Quais foram as sementes que deram origem às estruturas que vemos hoje no céu, como galáxias e aglomerado de galáxias, por exemplo? Eu sou Larissa do Bariogênese e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a história da formação das estruturas cósmicas. Acreditamos que o universo primitivo consistia de um mar mais ou menos uniforme de partículas fundamentais, como por exemplo os quarks. Sabemos hoje que prótons e nêutrons não são elementares, mas sim constituídos dessas partículas, os quarks. Essas sim elementares, pelo menos ao que tudo indica. Além dos quarks, estavam presentes no universo primitivo os elétrons e suas antipartículas, os neutrinos, os fótons e partículas de matéria escura, uma partícula massiva desconhecida que não interage com os fótons. Nesse momento, havia um pouco mais de matéria do que de antimatéria. Mas quando as partículas colidiam com as suas antipartículas, elas se aniquilavam, deixando o universo dominado por matéria. Os quarks então se uniram em trios, formando prótons ou nêutrons, constituindo o núcleo atômico como conhecemos hoje. Tudo isso aconteceu no primeiro segundo após o Big Bang. Cerca de 3 minutos depois, os prótons e os nêutrons se combinaram para formar os núcleos de hidrogênio e hélio. A densidade e a temperatura no início do universo eram extremamente altas e as colisões entre as partículas eram frequentes. Nós dizemos que a matéria comum, como os elétrons, prótons, nêutrons e os poucos núcleos que se formaram até então, estava fortemente acoplada com os fótons. Isso significa que os fótons não poderiam viajar livremente pelo universo, exatamente devido a essas interações frequentes. Lembrando que antes disso, em sua primeira fração de segundo, o universo se expandiu absurdamente depressa, num ritmo exponencial. Nesse período inflacionário, flutuações quânticas teriam sido ampliadas exatamente devido a essa expansão exponencial. Ou seja, após a inflação cósmica, qualquer região mais densa atrairia a matéria do seu entorno, se tornando ainda mais densa e mais massiva. Isso porque a matéria comum está sujeita à gravidade. Mas devemos nos lembrar que nesse período a matéria comum estava acoplada com os fótons. Os fótons se comportam como um gás, como o ar. À medida que a gravidade tenta comprimir o gás, a pressão resiste, afastando qualquer concentração de matéria que possa ser criada sob o efeito da gravidade. Esse fenômeno impede que quaisquer flutuações na distribuição de matéria comum se tornem ainda mais densas enquanto a matéria estiver acoplada com os fótons. Ao mesmo tempo, as partículas de matéria escura não estavam ligadas aos fótons, já que as duas espécies não interagem entre si. Assim, as flutuações na distribuição da matéria escura fria podem sim se tornar mais densas e mais massivas, mesmo antes da liberação desses fótons. Esse tipo de partícula de matéria escura é chamada de matéria escura fria, porque a sua velocidade é muito menor do que a velocidade da luz. Mas nós temos também partículas de matéria escura quente, como por exemplo os neutrinos. Essas partículas têm massas muito pequenas, não têm carga elétrica e viajam quase à velocidade da luz. No primeiro segundo do universo, os neutrinos foram acoplados com os fótons, mas esses dois tipos de partículas se desacoplaram imediatamente depois. Como não interagem com a luz durante a maior parte da história do universo, os neutrinos
podem ser considerados como um tipo de matéria escura. Como sua velocidade é próxima da velocidade da luz, são considerados matéria escura quente. As flutuações na distribuição da matéria escura quente podem se tornar mais densas e mais massivas. Porém, devido à sua alta velocidade, essas partículas tendem a se dissipar e suas flutuações são amortecidas em pequenas escalas. Para crescimento das flutuações primordiais, esses dois tipos de matéria escura dão origem a distribuições completamente diferentes da estrutura cósmica. No modelo de matéria escura quente, as primeiras estruturas a se formarem são mais massivas e posteriormente se fragmentam em estruturas cada vez menores. Isso já foi descartado, com base em observações de galáxias no início do universo. Como os primeiros objetos que surgiram na história cósmica têm baixa massa e evoluíram gradualmente para objetos mais massivos, nós concluímos que a maior parte da matéria escura do universo é fria. No entanto, uma pequena fração de matéria escura quente está sim presente no universo, como por exemplo os neutrinos. Dependendo de suas massas que ainda não foram determinadas, o efeito da matéria escura quente na distribuição da estrutura cósmica em diferentes escalas pode ser mais ou menos evidente. Isso porque os neutrinos tendem a suavizar a formação de estruturas em pequenas escalas. Resumindo, um universo primordial no qual as flutuações quânticas foram ampliadas pelo período inflacionário e formado predominantemente por matéria escura fria, matéria comum e radiação, possibilitaram a formação das estruturas que vemos hoje no universo. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo se expandiu e se resfriou o suficiente para que prótons e elétrons pudessem finalmente se combinar e formar átomos de hidrogênio neutro. Finalmente, matéria e fótons desacoplaram, ou seja, os elétrons livres foram capturados pelos núcleos, diminuindo as interações com os fótons, que puderam se propagar livremente. As partículas de matéria comum eram agora também livres para se reunir sob o efeito da gravidade. A partir desse momento, concentrações mais densas de matéria, tanto matéria comum quanto matéria escura, se tornaram ainda mais densas e mais massivas. Como as partículas de matéria escura já haviam criado uma rede de estrutura densa e vazia, as partículas de matéria comum podiam sentir o efeito da gravidade dessas concentrações mais densas e se aglomerar nelas. Isso tudo deu origem a uma rede de estruturas e filamentos de matéria escura e matéria comum, conhecida como teia cósmica. Ela constitui o esqueleto que sustenta o surgimento posterior de estrelas e galáxias. E daí para frente, como se deu a evolução dessas estruturas primitivas para as estruturas que vemos hoje? Se você sabe, deixe aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!